Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu recebi uma dúvida sobre uma postagem que eu fiz no Instagram a respeito dos nossos estudos do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A gente está estudando o primeiro capítulo que fala sobre fugas psicológicas. E eu postei um pequeno trecho de Joana de Ângeles que ela fala o seguinte: ela fala que toda vez que se tenta evitar o esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recurso de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. E eu quis convidar a uma reflexão, porque há um mecanismo de fuga, né, através do medo, e toda vez que a gente se encontra em estado de confronto, né, com algo ou com alguém, né, a reação primitiva nossa, ou ela vai ser de ataque ou vai ser de medo recuando. E eu quis dizer que tem muitas pessoas que evitam esse confronto, não no sentido de uma luta, né? Mas um confronto no sentido de você expor seu ponto de vista e você estar receptivo para o ponto de vista do outro e buscar um entendimento, um crescimento para ambos. Isso é que a gente idealiza e o que deve ser feito, porque ninguém cresce sozinho, né? A gente cresce também com o outro e o outro cresce com a gente, porque no final nós todos somos uma coisa só. Mas me perguntaram, né, sobre como que fica, né, no caso de uma família, né, que você às vezes está insistindo no diálogo, no entendimento, e essas pessoas elas procuram sempre o lado pior da história, né? Ataques, ofensas. E eu costumo falar sempre assim, né? A nossa mentora espiritual do grupo, nosso grupo Apometria Amor e Luz, Vó Sebastiana, nos ensinou sobre os muros tóxicos, né? Então, quando você se depara com um muro tóxico, você não vai tentar ultrapassar esse muro, né? Porque o terreno do outro lado só diz respeito ao proprietário desse muro, né? Então, cuide-se do seu terreno. E é esse ensinamento que a avó passou pra gente. A gente tem que respeitar muito o tempo do outro, o momento do outro. Mas esse mecanismo que a gente está buscando de crescimento é muito importante porque ele traz muitos aprendizados, né? No qual você tem que entrar em reflexão interna e procurar entender o que nos revolta mais, né? O que está nos incomodando mais. E a maioria dos conflitos que a gente vê a raiz do problema está no orgulho, né? Então a gente não quer admitir que a gente é falho naquela situação, que nos falta suporte emocional. Então a gente procura evitar isso. Então a gente se afasta da pessoa, se afasta daquele convívio social com aquelas pessoas que vão fazer sempre esse questionamento dessa fragilidade que a gente traz dentro de si. E não adianta a gente mudar, né, de emprego, não adianta a gente se afastar do parente, não adianta nada disso. Porque a gente está ligado a cordões energéticos, fios invisíveis que se movimentam uma energia emocional e eles são eternos. A pessoa pode se mudar para o Japão, ou ela pode desencarnar, pode acontecer um monte de coisa, mas esses cordões, a partir do momento que eles se estruturam na parte energética nossa, principalmente no chakra cardíaco, ele vai ser eterno. Então, é importante que a gente tenha o amadurecimento emocional para entender qual é o nosso problema naquele conflito. E deixar que o outro tenha esse tempo também de reflexão. O que não pode é a gente querer que ele entenda, que ele seja obrigado a entender as nossas razões.
E o maior problema é isso, a gente não resolve esse conflito, fica trazendo essa luta, essa disputa mental e emocional em todo momento, virando uma espécie de obsessão, de auto-obsessão, né? Porque mentalmente, apesar de a gente estar afastado, a gente fica discutindo com a pessoa, fica idealizando um monte de coisa, vingança, através de respostas, atitudes, e isso tende a nos desvitalizar. Então, é muito importante que esse momento que a vida nos oferece, porque é uma necessidade kármica, né? Através da nosso projeto reencarnatório, exatamente aquelas pessoas, aquele lugar que vai fazer com que a gente desenvolva o nosso karma, né? Que são aqueles conteúdos emocionais, psíquicos, que a gente precisa, né, elevar. Essas pessoas, se a gente foge delas, outras na mesma vibração vão aparecer no nosso caminho. Então, isso que a Joana de Anjos quis dizer, porque não adianta, o medo ele vai fazer exatamente o oposto, você vai se afastar, mas tudo que você está evitando, ele vai ser atraído por você, né? Então, nada melhor do que a gente ter segurança, coragem, né, humildade e enfrentar o problema. E essa é a intenção desse estudo, do grupo que a gente faz parte, porque quando a gente está em um grupo, a tendência é que a gente consiga olhar para as dificuldades do outro e reconhecer isso, né? Então, a gente vai percebendo que todo mundo tem a mesma dificuldade, todo mundo tem vergonha de se expor, medo de falar, né? Todo mundo às vezes sente raiva, então é muito proveitoso isso. E eu faço esse convite para todo mundo. Amanhã, dia 10 de outubro, a gente não vai ter o nosso encontro, né? Proseando sobre conflitos existenciais, porque a gente vai ter um evento muito bacana, que é a astrologia kármica, com a astróloga Vera Nilce. É fantástico, gente. Eu tô adorando esse assunto. Mas vai ser às 16 horas online. Mas a gente já está preparando os textos para o nosso próximo encontro, que vai ser domingo, às 16 horas, pelo Instagram, né? Se tudo der certo, pelo YouTube também, para a gente conversar sobre isso. No nosso último encontro, a gente conversou, a gente teve grandes proveitos, né? Fizemos grandes progressos, né? A gente conversou e a gente conseguiu entender a importância da gente manifestar as nossas dificuldades em relação ao outro. A gente também, através de uma pequena terapia em grupo, a gente reconheceu que a gente tem conflitos perigosíssimos internos que a gente não revela para ninguém. Então, manifestar isso, encarar isso com sinceridade e buscar ajuda é a principal coisa para dar certo. Então, quando a gente tem uma dificuldade num familiar, num companheiro, num emprego, qualquer coisa desse tipo, a gente tem que buscar leveza nos relacionamentos. Então, faça a sua parte, como o Divaldo Franco fala. O importante é que você ame. Se o outro te ama, isso vai ser um problema dele. Se ele não te amar ou amo te amar. Mas você tem que amar o outro, né? E esse amor vai trazer leveza pra gente. Então, a gente, sabe, se afasta, sim, se for necessário, se afasta fisicamente, tudo, mas tem que ter esse entendimento, essa compreensão interna. Porque se a gente se afastar e ainda continuar na disputa, nos conflitos internos, nessa briga, não vai dar certo. E aí a vida pode até desencarnar nessa vida, mas vai de novo se projetar naquela mesma situação, naquelas mesmas pessoas e em condições muito mais difíceis. Então vamos melhorar agora, tá bom? É isso. Eu agradeço muito a pergunta e tô muito feliz com a participação de vocês, tá bom? Então,
Aproveito aqui para fazer novamente o convite para amanhã, dia 10 de outubro, astrologia kármica, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, namastê!